Zé, fica com a gente porque esporte também está na mira da justiça. A medida provisória editada pelo governo para regulamentar apostas esportivas no Brasil deve passar pela Casa Civil antes de ser encaminhada para a assinatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Luciana, o que diz esse texto? Olha, Soraya, o objetivo é, além de regulamentar e evitar fraudes nas apostas, inclusive apostas em jogos de futebol, é garantir, inclusive, um aumento na arrecadação aqui para a administração federal, é controlar como funcionam essas apostas no país. O texto trata da regulamentação das chamadas cotas fixas, conhecidas como mercado de bits. Segundo o Ministério da Fazenda, a partir dessa regulamentação, os ministérios terão a possibilidade de editar portarias com regras para criar mecanismos que evitem exatamente casos de manipulação de resultados. Será criada uma secretaria para analisar documentos e aprovar o credenciamento dessas empresas de apostas. Essa secretaria será responsável por acompanhar, por exemplo, o volume das apostas e a arrecadação. A proposta também vai assegurar uma outra fonte de receita, 16% sobre as apostas. Isso será imposto cobrado pela Receita Federal. E o prêmio recebido pelo apostador será tributado em 30%. Respeitada a isenção de R$ 2.112. O dinheiro extra será repassado para educação, segurança pública, ações sociais e clubes esportivos. O Fundo Nacional de Segurança Pública vai, inclusive, Soraya, receber parte dos recursos para aumentar a fiscalização e combater a manipulação de resultados e a lavagem de dinheiro. O Ministério Público de Goiás, inclusive, já denunciou 16 pessoas por fraudes em 13 partidas de futebol, 8 do Campeonato Brasileiro da Série A de 2022, uma da Série B de 2022 e 4 partidas de campeonatos estaduais de 2023. Até por conta disso, o Ministério da Justiça já pediu à Polícia Federal que instaure inquérito para investigar essas denúncias. Obrigada, Luciana, por suas informações. Bom trabalho por aí. A gente segue repercutindo aqui no estúdio. A gente até falou ontem, né, Zé, sobre aquele caso de manipulação de resultados. Essa medida provisória ainda está em fase de finalização, mas é o governo usando, né, esse cenário atual de resultados, manipulação de jogos, para regulamentar e fiscalizar essas casas de apostas, né? Começou com o interesse do governo, na verdade, de regulamentar olhando para os impostos. Mas agora ele precisa olhar também na prevenção contra a manipulação de resultado. O ministro da Justiça, inclusive, determinou que a Polícia Federal entre também na investigação sobre essa quadrilha que tem cooptado jogadores para tomarem cartão amarelo, em alguns casos vermelho, e no ano passado até caso de pênalti cometido. Aí influencia no resultado. Se você alicia um jogador para fazer um pênalti, evidente que influencia no resultado daquele jogo a equipe que vai ficar com um jogador a menos. No caso do cartão vermelho e também no caso do pênalti, para fazer um pênalti. É um gol que você dá para o adversário. O STJD, no âmbito esportivo, inclusive, está analisando, né, e a possibilidade de uma suspensão preventiva de 30 dias para os jogadores que foram denunciados. E até pode expandir essa denúncia a jogadores citados e que rejeitaram, porque no regulamento das competições está lá que se um jogador for procurado para fazer qualquer coisa ilícita, ele tem a obrigação de denunciar. Tem muito jogador que está indo para a rede social, me procuraram, mas eu disse não, eu não quis. Na verdade, pelo regulamento, ele teria obrigação de denunciar esse caso. Então precisa continuar investigando e muito seriamente, e claro que todos os envolvidos precisam ser punidos e com severidade para que o futebol não perca tanto com isso. Sobre paralisar o campeonato, só se chegar em árbitro, em dirigente, sei lá. Mas assim seria em último caso. Eu acho que as pessoas precisam ser punidas e não o futebol. Com certeza, já tem jogador desfalcando o time, né? Então não atrapalha só uma pessoa, mas é o grupo todo, né? É a equipe.
Os clubes, assim que aparece um jogador denunciado, o que os clubes estão fazendo? Afastando o jogador dos jogos, para esperar o término das investigações, né? Os clubes estão esperando principalmente a justiça comum, mas agora com o STJD, que é a Justiça Desportiva, entrando no caso, nós deveremos ter já, não os clubes afastando o jogador, mas o próprio tribunal, a Justiça Desportiva, afastando esses jogadores dos campeonatos. Obrigada, Zé, pelas suas informações. Bom final de semana. Até.